Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa revisão final da prova de saúde mental. Meu nome é Luiz. Bom, vamos começar. Bom, primeiramente a gente começa falando das eras, né? A saúde mental é datada desde 5000 a.C., na época conhecido como Neolítico, né? Tais conhecimentos sobre a patologia mental, né, era totalmente desconhecido, ok? Totalmente desconhecido, visto que eles não tinham informação nenhuma. Então, naquela época, tudo que eles desconheciam, eles associavam, né, a uma possessão demoníaca, ok? O período neolítico durou de 5000 a.C. a 3000 a.C. Então aqui eu coloquei mais um pouquinho de informação, né, onde começa o início dos relatos, né, de saúde mental, os relatos dos pacientes psiquiátricos. Os pacientes estavam fortemente associados à possessão demoníaca, lembrando, né, que os pacientes, né, a estarem associados à possessão demoníaca, eles vão perdurar aí, esse pensamento vai perdurar por muito tempo, certo? Então vai atravessar a época neolítica, a época grega, a época dos egípcios, a época da Idade Média, né, até chegar ali na era do Painel, ok? Do Philip Painel. Então, os pacientes, né, que eram acometidos pela patologia mental, eles eram expulsos de sua casa ou trancafiados nos porões das mesmas casas que eles moravam. Aqui a gente fala da época, né, dos egípcios, onde começou a ser tratado a patologia mental, ok? Começa aqui no ano de 3100 a.C. e vai até o ano de 310 a.C., ok? Foram iniciados então os métodos terapêuticos, ok? Com a arte e a música, e quando não funcionavam nessas duas terapêuticas, ocorria então a ingesta do tabaco a fim de provocar o vômito e a lobotomia, né, como uma medida alternativa, visto que naquela época os egípcios acreditavam que o transtorno mental era algo que dava para retirar, ok? Então eles usavam o tabaco para provocar o vômito, pensando que o transtorno iria sair pelo vômito, ou a própria lobotomia a fim de retirar o líquor, ok? Aqui a gente tem a época dos gregos, né, que vai de 310. Tem estudos tem literaturas que falam, né, que a época dos gregos começou, né, no ano de 330, outros falam que é 310, ok? Mas ela termina no ano de 30 a.C. O povo grego, né, já é marcado de uma cultura politeísta, aquela cultura que eles cultivam vários deuses, ok? E o paciente, novamente, ele é acusado de possessão demoníaca, principalmente na época dos gregos, ok? Visto que o transtorno mental naquela época era visto como um resultado de uma punição divina, ou seja, o paciente, né, ele tinha cometido um pecado que tinha irritado algum deus e o deus, né, tinha punido ele com um transtorno mental. Então eles acreditavam que o único tratamento possível era o tratamento realizado através da fé, ok? Aqui a gente começa a falar da Idade Média, né? Isso avança a época dos gregos, o pensamento dos gregos, dos egípcios avança até na Idade Média, aonde tem uma enorme mudança no cenário psiquiátrico, ok? Primeiramente, quando a gente fala da Idade Média, a gente está falando ali que a igreja imperava, né, as suas regras, suas leis, ok? Então, quem era contra a igreja, eles eram perseguidos, intimados, queimados em praças públicas como sinal de poder da igreja, né? Então, os loucos, como eles estavam sendo acusados de possessão demoníaca, isso também ficou na mira, eles também ficaram na mira da igreja. Então eles eram perseguidos, eles eram intimados e quando eles eram capturados, eles também eram eliminados nas praças públicas. Só que naquela época, né, os hospitais que tinham, eles funcionavam como um asilo, né? Eles funcionavam de maneira asilar. Então, muitos pacientes que estavam ali nem sempre eram para buscar o tratamento, né? Eles estavam ali a mando do rei. Na época, né, o rei Luís XIV, ele implanta então a limpeza social, ou seja,
qualquer povo, né, qualquer pessoa considerada marginalizada, ou seja, os loucos, os leprosos, os insanos, charlatões, mendigos que perambulavam pelas cidades, eles eram capturados e expulsos da cidade, ok? Como sinal de implantar a limpeza social. Isso também vai resultar no que a gente conhece como Nau dos Loucos. Nau dos Loucos, ele é um barco carregado de loucos e leprosos, né, a fim de colocar eles dentro de um barco e mandar eles para outros portos. Ou seja, eu estaria limpando a minha cidade e sujando a cidade de outro rei. Quando eles chegavam na outra cidade, né, eles eram abandonados lá, né, totalmente nus, com fome, e eles acabavam morrendo, né, nessas outras cidades, ok? Essa época ficou conhecido como a Era dos Grandes Hospitais. Então aqui a gente chega na época do Painel, né? Philip Painel é considerado o pai da psiquiatria, aonde em meados de 1780 ele cria a psiquiatria e substitui, né, os asilos pelos manicômios, ok? Com esse pensamento, Painel ele tenta oferecer um tratamento melhor para o paciente psiquiátrico, implantando assim, né, a primeira revolução psiquiátrica, aonde ele coloca o tratamento do alienado e o tratamento moral em prática. O tratamento do alienado seria então, né, o profissional realizar o cuidado da pessoa de uma maneira humanizada, ok? Quando a gente fala de alienado, a gente está falando do paciente. E o tratamento moral é você tratar o psicológico e o emocional do paciente. Quando esse tipo de tratamento acontece, a qualidade de vida do paciente tende a aumentar e o seu sofrimento psíquico tende a diminuir. A saúde mental chega no Brasil, então, né, em 18 de julho de 41, o imperador Dom Pedro I ele decreta a criação do hospício, que vai surgir 11 anos depois, o Hospício Dom Pedro II, ok? Isso vai perdurar aí até a época da Revolução Psiquiátrica, né, que vai acontecer em média ali 120 anos depois. Então aqui a gente fala da reforma, ok, que teve início na década de 70, mais particularmente com o grupo MTSM no ano de 78, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, onde eles tinham como objetivo, né, denunciar a violência manicomial, denunciar a hegemonia da rede privada e a mercantilização da loucura, ok? Eles eram formados pelos sindicalistas, integrantes do movimento sanitário, membros de associações profissionais e pelos próprios pacientes com históricos de internação. Bom, no ano de 80 surge a DINSAM, a Divisão Nacional de Saúde Mental, que tem o objetivo de colocar todos os objetivos e intenções do MTSM de uma maneira pública. Logo, o povo que se identificasse com esse movimento poderia se juntar ao grupo, né, e buscar essa reforma psiquiátrica, ok? Então, né, durante o ano de 80 até o ano de 87, ocorre os eventos preparatórios, né, no qual eles lutam por melhorias na assistência, e no ano de 87 e 88 temos então o primeiro e o segundo Congresso Nacional de Saúde Mental. Bom, no ano de 88, então, né, a gente tem a primeira criação, né, do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial aqui no Brasil, localizado no estado de São Paulo. Então, né, com a reforma psiquiátrica também houveram criações de portarias e leis e serviços, né, que vão auxiliar o paciente psiquiátrico. Primeiramente, a gente fala da Portaria 224 de 92, que ela vai normatizar o atendimento pelo SUS, ok? Então, toda aquela atenção que antes era particular, era privado, agora se torna público, ok? O SUS assume toda a responsabilidade frente ao paciente, à assistência psiquiátrica, certo? Então, essa portaria ela vai unificar o CAPS e a UBS, né, atendendo esse tipo de paciente. Bom, o CAPS ele fica responsável então somente pelos casos graves, né? E a UBS ela fica somente responsável por casos leves e moderados, ok? Bom, com essa criação da portaria, né, com essa criação do CAPS, houve ali então,
né, uma superlotação dos dois tipos de serviço. E 9 anos depois, houve então a criação de uma lei, a Lei 10.216 de 2001, no qual é considerado o principal marco legislativo da história de saúde mental no Brasil. Bom, essa lei ela visa a redução de leitos psiquiátricos para os pacientes, né? E eles vão direcionar os pacientes ao CAPS. Com isso, né, também há mais criações de CAPS. Antes a gente tinha somente um tipo de CAPS, agora a gente vai ter 5 tipos de CAPS, ok? Também, né, essa lei, ela traz o SRT e o SECOS, né, que é o Serviço Residencial Terapêutico e os Centros de Convivência, e também a criação das enfermarias em saúde mental. Bom, aqui a gente tem a criação dos CAPs, que nem eu falei, o CAPS 1, 2 e 3, o CAPS AD e o CAPS infantil. O CAPS 1 ele vai funcionar em cidades de pequeno porte, nem cidade abaixo de 70 mil habitantes. O CAPS 2 atende a cidade de médio porte, a cidade de 70 a 200 mil habitantes. E o CAPS 3 atende a cidade ali acima de 200 mil habitantes, ok? Bom, o CAPS AD, que é o CAPS voltado para os pacientes com problemas com álcool e drogas, né? Eles atendem a cidade de médio e grande porte, e o CAPS infantil, né, que é o CAPS infanto-juvenil, ele atende somente a cidade de grande porte. E, né, vocês podem estar perguntando, bom, mas na minha cidade não tem CAPS. Tem, toda cidade tem CAPS, mas talvez a denominação seja diferente, né? Em alguma cidade, a gente conhece esse tipo de serviço como CAPS mesmo, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Em outras cidades, a gente conhece esse tipo de serviço como CERSAM, que é o Centro de Referência em Saúde Mental. Em outros municípios, também a gente conhece como NAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial. Aqui eu coloquei a classificação das cidades, que eu acabei falando, e que a gente tem os objetivos do CAPS: atender em regime de atenção diária, planejar os projetos terapêuticos, promover a inserção social, regular a porta de entrada da rede de assistência e manter a lista de pacientes atualizadas, ok? O CAPS fornece atendimento psiquiátrico a todos os pacientes com histórico, atendendo de forma regional, ok? Então, toda regional, né, da cidade tem que ter obrigatoriamente um CAPS. Aqui eu coloquei alguns tipos de recursos, né, como tratamento medicamentoso, atendimento de grupo de família, né, orientação, atividades comunitárias, atividade de suporte social, oficinas, tudo isso voltado para o paciente, né, para ele conseguir estabilizar ali o seu emocional, né, a sua saúde mental, focando na qualidade de vida e na redução do sofrimento psíquico deste paciente. Também há as visitas domiciliares e a desintoxicação ambulatorial. Aqui eu coloquei alguns profissionais que atuam no CAPS, isso aqui de forma obrigatória. Nos CAPS, né, os profissionais de nível médio os técnicos de enfermagem, os técnicos administrativos, os educadores e os artesãos. Os educadores e artesãos, eles trabalham junto com o terapeuta ocupacional, né, na parte recreativa, ok? Terapeuta ocupacional, ele é profissional de nível superior que vai estar atuando ali junto com o enfermeiro, médico, psicólogo e o assistente social. Bom, o enfermeiro e o médico obrigatoriamente tem que ter pós-graduação, ou seja, uma especialização em saúde mental para poder trabalhar nesse tipo de serviço. A assistente social faz aquele meio campo, né, entre o paciente e a família dele, e o terapeuta ocupacional, que nem eu falei, né, ele já pode atuar diretamente na parte recreativa. Bom, o psicólogo não precisa de especialização, visto que a grade dele já é voltada para a grade, né, de atendimento ao paciente psiquiátrico. Aqui a gente fala sobre a psicanálise, né, criada por Sigmund Freud no século XIX. A psicanálise ela é definida como um conjunto de técnicas e teorias que busca compreender a personalidade a partir do conteúdo reprimido no inconsciente. Busca entender as psicopatologias e suas causas a compreender o funcionamento da psique. A psicanálise ela não adota o modelo psiquiátrico, visto que para Freud, a medicação ela vicia o paciente ao invés de tratar o paciente,
ok? Então, para isso, a gente tem 3 princípios, né, do psiquismo: a neurose, a psicose e a perversão. Para Freud, todos os transtornos mentais estão encaixados, né, dentro desses 3 princípios, ok? Aqui eu coloquei um quadro falando sobre a parte do prazer, né, que a psicanálise explica pra gente, ou seja, na parte do prazer a gente tem o libido, o princípio do prazer, o princípio da realidade, o narcisismo primário, secundário e a zona erógena, ok? Princípio do prazer, né, só dando uma pincelada, você quer buscar o seu prazer, custe ao que custar. Um exemplo, uma pessoa, né, usuário de droga, a pessoa ela quer usar droga sem ver, né, o malefício que pode estar causando em outras pessoas ao redor dela, ou seja, que é somente o prazer dela. O princípio da realidade, essa pessoa consegue ter uma visão, né, do mal que ela pode estar causando a outras pessoas, então ela recorre a um prazer prolongado, ou seja, eu não vou usar droga aqui, pois pode atrapalhar a pessoa. Eu vou para minha residência, que lá não tem ninguém, só vai ter a mim, então lá eu uso, né, a minha substância. Aqui eu coloquei, né, alguns mecanismos de defesa, como a fantasia, introjeção, a negação, projeção e o recalque. Né? Fantasia é como você estivesse fantasiando um personagem, fazendo um pequeno teatrinho mental, né, aonde você se sente bem. Introjeção, né, você faz passar uma realidade exterior como se fosse a sua realidade, ok? Então, projeção é o contrário da introjeção. Projeção é a sua realidade sendo projetada para fora. Projeção e fantasia pode estar muito interligado na maioria das vezes, ok? Então, aqui a gente fala sobre os transtornos de ansiedade, né? Os transtornos de ansiedade são quadros clínicos cujos sintomas são primários. Quando a gente fala que são sintomas de origem primárias, né, significa que ela não precisa de uma outra patologia para vir, né? Ela pode se originar, ou seja, ela pode se adquirir, ok? Estudos recentes que lançaram apontam para a gente também que a ansiedade tem sim, né, como ser genética, ok? E a ansiedade, ela está muito ligada ao neuroticismo, né? Neuroticismo é a tendência a sentir emoções negativas, especialmente quando a pessoa ela está em crise, ok? Aqui eu coloquei uma definição de ansiedade, né? A ansiedade pode ser definida como um sistema complexo de respostas cognitivas, afetivas, fisiológicas e comportamentais. Ou seja, a pessoa, né, quando ela sofre da ansiedade, ela tem uma alteração em todos os complexos, né, do corpo dela. Ou seja, a ansiedade ela começa a se tornar patológica, certo? Existem 2 tipos de ansiedade: a ansiedade patológica e a ansiedade periódica. O que vai diferenciar uma da outra é o intervalo das crises, visto que na ansiedade periódica, né, o tempo de crise ele é muito longo, né? Ou seja, a gente está falando que se eu der uma crise hoje, no dia 1º, eu vou ter outra crise possivelmente no dia 18, no dia 20, ou daqui 2 meses ou 3 meses. Quando a ansiedade ela é patológica, a gente está falando que quase todos os dias a pessoa ela está em crise, ok? E vale a pena ressaltar que a ansiedade está entre os transtornos psiquiátricos mais prevalentes no mundo, principalmente após a pandemia da Covid-19, né, aonde muitas pessoas elas acabaram adquirindo a ansiedade. Então a gente fala do primeiro transtorno, que é o transtorno de agorafobia, que ele vai se manifestar por meio de comportamento de evitação ou apreensão constante em relação a situações que o sujeito percebe ser difícil de escapar. Ou seja, a gente está falando de uma pequena mini fobia social, ok? A fobia social ela pode ser entendida como uma evolução do agorafobia. Bom, alguns sintomas do agorafobia está entre vômitos, perda do controle urinário, perda do controle intestinal, etc. Principalmente, né, quando você passa vexame estando em público. Ou seja, vamos imaginar que tem uma praça lotada de pessoas e a Ana está andando nessa praça e ela acaba caindo, né, e as pessoas ao redor começam a debochar. A Ana, ela pode vir, né,
a desenvolver o agorafobia. E vale a pena ressaltar que o agorafobia ele possui 3 estágios: o leve, moderado e o grave. No agorafobia leve, a pessoa ela hesita em dirigir sozinhas por longas distâncias, né? E ela não deixa de realizar as atividades dela. Mas, um exemplo aqui, quando a pessoa vai ao cinema, ela prefere sentar nas cadeiras do corredor. Por quê? Se ela tiver uma crise de ansiedade, né? Ela tá fácil ali de sair do cinema e evitar o constrangimento dela. O agorafobia moderada, a pessoa se locomove no raio de 15 km e ela faz todas as suas atividades fora de pico. Ou seja, a gente percebe ali uma leve limitação, ok? E aqui a gente tem uma agorafobia grave, né, que a pessoa ela fica totalmente restrita ao ambiente doméstico. Vale a pena salientar que no agorafobia grave, se a pessoa não for procurar o tratamento, né, ela pode evoluir para uma fobia social ou até mesmo para transtornos de humor. O mais famoso que a gente conhece é o transtorno da depressão. Aqui a gente fala do pânico, né? Síndrome do pânico ou transtorno do pânico, que é uma síndrome severa que produz intenso sofrimento, comprometendo a qualidade de vida do indivíduo. Vale a pena salientar que no transtorno do pânico, né, a característica única dele é que numa crise de pânico a intensidade máxima ela vem até 10 minutos, ok? Essa intensidade, a intensidade de outros transtornos, elas pode variar de casos para casos, mas na síndrome do pânico, particularmente, ela atinge a intensidade máxima em 10 minutos, ok? E aqui eu coloquei alguns sintomas, como ataques súbitos de terror, percepção do perigo e ameaça constante. Bom, os pacientes que têm síndrome do pânico, eles apresentam baixa rentabilidade, né, nos seus serviços, ou seja, com isso vai aumentar a utilização dos serviços de saúde, procedimento e testes laboratoriais, né, e dependendo, né, um aumento ali na tentativa e no suicídio, né, tentativa de suicídio e no autoextermínio, ok? Só coloquei uma curiosidade que nas mulheres pós-menopáusicas o transtorno do pânico pode estar associado à mortalidade e à morbidade cardiovascular. Aqui eu coloquei os principais medicamentos utilizados no transtorno do pânico, que é o fluoxetina, o sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, clomipramina, imipramina, diazepam, alprazolam, clonazepam e o lorazepam. Bom, esses medicamentos de classe A utilizados no transtorno do pânico, né, vai de ansiolíticos aos benzodiazepínicos e são medicações totalmente seguras, que apresentam uma alta taxa de sucesso no tratamento. Então são medicações que os psiquiatras eles gostam de começar com o paciente e caso o paciente não apresente uma melhora, né, ou haverá uma troca de medicação ou esse paciente, né, haverá um aumento na dose, né, do fluoxetina ou do clonazepam ou do diazepam, enfim, depende da medicação que o paciente usa, ok? Agora a gente fala da TAG. A TAG, né, ela é caracterizada uma ansiedade patológica, assim como outros todos esses transtornos que eu estou abordando, né? Para ser diagnosticado a TAG é necessário 6 meses ali de sintomas que o paciente apresenta ou, dependendo da intensidade dos sintomas, a TAG pode ser diagnosticada antes de 6 meses, ok? Alguns sintomas são inquietação, cansaço, dificuldade de concentração, misturado com os lapsos de memória, tensão muscular, irritabilidade, perturbação do sono, tensão motora e a hipervigilância, né? A TAG manifesta, o paciente manifesta a ansiedade como resposta a qualquer evento. Bom, vale a pena salientar que nas crianças, né, que sofrem de TAG, elas vão manifestar ali medo excessivo, preocupação ou sentimento de pânico, certo? Bom, caso a TAG nas crianças não seja tratado da maneira correta, né, a TAG ela pode evoluir ali futuramente para uma síndrome do pânico, ok? E aí a gente haverá mais danos emocionais nesse paciente, né, nessa criança, ok? Então alguns psicólogos eles reforçam que precisa, né, reforçar a confiança desses pacientes
para que eles não sofram muito com a TAG, visto que a TAG ela vai misturar um pouco de cada transtorno ali de ansiedade, né, em um só, ok? O tratamento pode ser realizado através de medicamento e a psicoterapia, ok? E aí a gente fala do último transtorno, que é o transtorno da fobia social, né? É uma condição no qual o indivíduo se esquiva de situações sociais pelo receio de ser avaliado negativamente. A mesma coisa, né, que a agorafobia, só que um pouquinho, né, mais grave. A fobia social tem um início precoce e um curso crônico, ou seja, a fobia social ela costuma aparecer ali, né, quando a pessoa ainda é uma criança, certo? Principalmente ali na fase de escola, em decorrência de bullying, certo? E a pessoa, se ela não percebe que ela está tendo, né, um afastamento, um isolamento social, essa pessoa pode ficar, né, sofrendo disso a vida toda, ok? O diagnóstico se faz quando há comportamentos de esquiva, medo ou antecipação ansiosa diante das situações sociais que interferem no funcionamento escolar ou ocupacional ou na vida social do indivíduo, né, causando-lhe sofrimento e limitação. Muitas das vezes as pessoas que sofrem de fobia social, né, elas costumam trabalhar home office, visto que ela consegue trabalhar dentro do quarto dela, né, longe das outras pessoas, ok? Claro, na população geral, né, as pessoas que mais sofrem são as mulheres, principalmente ali quando elas estão na fase da adolescência, visto que é uma fase, né, das mulheres que elas estão se produzindo mais, né, que elas estão arrumando cabelo, arrumando uma unha ou colocando uma roupa diferente, né, para poder chamar a atenção de alguma pessoa e a sociedade acaba caindo em cima dessa menina, né, em bullying, com piadinhas e etc, né? O tratamento pode ser realizado com a psicoterapia, a farmacoterapia ou a terapia combinada, né? Onde irá ter a farmacoterapia junto com o acompanhamento psicológico. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado e bons estudos.